Fala, família do rádio, tranquilo? Quanto eu ganho com a minha web rádio com apenas 3 meses de funcionamento? Vou falar para vocês porque eu acho importante. São tantos anúncios falando para você. Tem a sua web rádio, monta a sua web rádio, em 5 minutos você vai ter a sua web rádio. Eu aqui incentivando vocês, dando dicas de rádio. Mas eu quero que você chegue à conclusão. Será que realmente vale a pena você montar uma web rádio? Então eu vou falar quanto eu ganho com web rádio. Mas antes eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, dê essa força aí. Você ajuda muito comentando. Comenta aí. Se você gosta dos conteúdos, comenta para ajudar a gente. Curte esse vídeo também, que nos ajuda bastante. E agora vamos lá, vou contar essa história aqui porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão nessa situação, nesse momento. Alguns anos atrás eu estava em rádio convencional, só que eu era DJ. Então assim, o rádio me dava uma visibilidade e a minha renda mesmo vinha dos shows que eu fazia. Então para mim estava lindo, eu poderia não ganhar nada do rádio que estava bom do mesmo jeito, né? Só que aí eu parei de tocar. Eu parei de tocar e fiquei só com o rádio. E aí eu saí da rádio que eu estava, que era a Band FM, e fui para outra grande rede. Fiquei lá uma semana só, não vou falar o nome dessa rádio, porque eles me ofereceram de salário, porque agora pode pagar proporcional à sua hora de trabalho. Então, se você trabalha só 2 horas, você recebe referente àquilo ali. O sindicato permite isso. Então, eles me ofereceram R$ 1.200 para fazer um programa na parte da manhã, e para mim ajudar eles no digital da rádio, que eles estavam precisando de uma ajuda, e uma ajuda na promoção. Como eu já coordenei equipe de promoção em rádio, essas coisas, eles pediram para me ajudar. E o diretor dessa rádio, eu já tinha trabalhado com ele me conhecia e sabia da minha capacidade de fazer as coisas. Aí foi um amigo meu e falou bem assim: Colosso, por que você não monta uma web rádio? Você com 2 patrocinadores, um patrocinador, você vai ganhar mais do que trabalhando para os caras. E aí foi que eu montei a Rádio Estação Guará. Isso eu estou falando porque eu sei que tem muita gente com essa dúvida. Montei a Rádio Estação Guará. Fiz o investimento dela, depois eu vou falar quanto que eu cheguei a ganhar nela. Mas ultimamente, o que acontece? A gente fala assim, eu quero ter muita audiência, eu quero ter muitos patrocinadores, anunciantes, só que você precisa de uma logística para isso. E hoje o que eu vivo é isso aí. Nós temos pouca mão de obra que nós temos aqui na empresa e não trabalhamos somente com web rádio, só com a nossa web rádio ou só com o Colosso Cast, só com a rede Sua Rádio, nós temos outras coisas também. Eu estava muito envolvido no nosso portal de notícias que a gente estava prestando serviço para a Assembleia, agora a gente estava fizemos um trabalho também para a TV Câmara, a gente fazendo algumas coisas e não tinha como eu tocar a web rádio. Eu deixei a web rádio um pouquinho de lado, porque é aquilo que eu falei, a gente tem que decidir, ou faz uma coisa ou faz outra. Agora, para falar que faz tudo e fazer tudo mal feito, eu prefiro não fazer. Assim como nós estamos fazendo isso aqui, nossa empresa não só está preocupada em vender, em anunciar, falar que nós somos bons, temos os melhores painéis, essas coisas, como a gente vê muito por aí, mas nós queremos realmente valorizar o mercado de web rádio, valorizar esse segmento. Por isso que nós investimos no Busca Rádio, estamos no Anuncinho Web Rádio e vem muito mais coisa bacana aí para o segmento. Por isso que é importante, se você pensa em montar uma web rádio, dá uma força para quem está valorizando o segmento. Entra aí, redesuaradio.online. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, mas aí nesse meio tempo que eu estava nessa correria, sem tempo de mexer com web rádio, para gerar conteúdo para o canal, que as pessoas estavam me perguntando, clientes estavam me perguntando, eu quis montar uma rádio sem programação ao vivo, mas com programas gravados que eu mesmo produzia e que dava certo para vender. Foi quando eu montei a Rádio 027. Tá aí, tem aqui passo a passo como que eu montei a Rádio 027. Aí quando ela ficou montada eu fui vender para mostrar que você consegue vender. Só que é uma rádio sem redes sociais e uma rádio que eu não tinha programação ao vivo. Eu não tinha como fazer programa ao vivo nessa rádio. E as pessoas cobram visita, essas coisas, mas com tudo isso eu ainda consegui vender R$ 740 por mês nessa rádio. R$ 740 numa rádio sem redes sociais e sem programação ao vivo, tá? Falei quanto que eu gastei para montar na plástica, tem tudo aqui no vídeo, no canal sobre essa Rádio 027. E aí tive que ficar 3 meses com ela no ar, e quando estava dando 2 meses eu com a Rádio 027 no ar, um grande amigo meu, Wagner Morosini, que vocês podem acompanhar, está aqui comigo na Rádio Estação Guará, porque assim,
parceria, se estiver embolando muita coisa para vocês, é que eu estou tentando resumir muito, mas para vocês entenderem como que funciona esse mercado. Se você é bom em rádio, procura outro cara bom em rádio, mas o oposto de você. O que eu quero dizer com isso? Se você é bom em programação, produção, procura um bom apresentador. Se você não é bom apresentador. Se você não vende, primeira coisa, você tem que procurar um cara que vai vender. Se você não, alguém tem que vender, alguém tem que colocar dinheiro na sua rádio. Se não é você, ou se você é bom vendedor, arruma um bom locutor, um bom programador para ser o seu parceiro. Então o Wagner, ele estava saindo da Massa FM de aviso, e lá ele fazia essa parte comercial e também fazia a promoção da rádio. Então era tudo que eu precisava. Eu não posso estar saindo do estúdio, porque nós temos outras coisas aqui para mim fazer. Eu não posso me ausentar, largar tudo para montar uma rádio, ficar só com web rádio, porque nós temos compromissos. Então nós combinamos com ele. Falou, você vai para a rua, 50-50, nós combinamos assim, 50% para cada um. E minha parte, montar a programação, atualização da rádio. Aí eu uso o meu financeiro para documentação, essas coisas eu já tenho da empresa, a gente usa ele. Então eu deixei tudo mais ou menos certo. E como eu já tinha logomarca, eu falei, apenas 3 meses com rádio, mas assim, eu já tinha logomarca, já é uma rádio conhecida na cidade, que eu tinha feito um trabalho muito forte com a Estação Guará aqui na cidade, todo mundo conhece a Estação Guará. Então já tinha nome, já tinha logomarca, já tinha as vinhetas cantadas e eu já tinha toda a plataforma para montar, já tinha um estúdio montado. Então basicamente, então você não vai ter custo nenhum, porque isso aí se dilui na empresa, mas depois eu vou falar sobre isso também. Então isso aí foi em meados de outubro, eu pedi para ele 2 semanas para mim poder fazer isso aí, montar a programação. Eu particularmente não escuto muita rádio popular, apesar de sempre ter trabalhado em rádio popular, mas não escuto, não entendo muito dessas músicas. Então fui pesquisar isso aí, porque também eu queria entender. Eu não pedi para o nosso programador fazer sozinho, eu participei passo a passo, eu opinei muito sobre isso, peguei muito feedback dele, como que era a programação das pessoas. Então ficou muito legal. Acredito que hoje a programação está muito redonda, os horários se encaixando de acordo com o programa. É uma rádio que está no Alto DJ, foi um combinado, não vou deixar a rádio 24 horas no ar, só na hora do programa, e ele vai fazer o programa. Essa rádio tem um programa na parte da manhã ao vivo, de terça-feira a sexta-feira. De terça a sexta tem um programa ao vivo que ele faz, e o combinado é eu passar a fazer um programa à noite, o Capixabando, que eu já fazia. Comecei fazendo na 027, fiz em outra rádio também, não lembro qual foi a outra rádio, sei que eu já tinha feito esse programa, Capixabando. Então vou trazer também. Por que eu vou fazer? Porque dá mais peso, 2 locutores fazendo, 2 pessoas que têm nome na cidade. Isso aí valoriza muito a rádio, e a rádio precisa disso. É muito difícil uma pessoa só carregar a rádio. Quando sai na rua para falar, não, tá eu e Colosso, tá eu e Vá, as pessoas identificam e sabem que são profissionais fazendo. Isso aí ajuda muito, tá? Mas aí em novembro, aí falando, outubro foi isso aí, montagem, essas coisas. Novembro, a rádio gerou, foi vendido R$ 1.900 essa rádio. Tá? Dezembro, lembrando que nós moramos em uma cidade turística, então assim, quem for fazer aquilo que eu falo muito para vocês, quais são as datas comemorativas que vocês querem fechar? Quero fechar Dia dos Namorados, que vende muito, Dia das Mães, as 2 melhores datas que vende muito o comércio. Então, o que acontece? E Natal, claro. Então, o que acontece? Você tem que ir antes procurar. Não adianta o cara já estar com a promoção lá, promoção no Dia das Mães, 50% de desconto. Não adianta ir lá que toda a promoção que ele já tinha que fazer, ele já fez, já investiu. Agora ele quer vender. Ele está ali para vender. Ele não quer ser seu cliente. Ele quer que você seja o cliente dele. Então, essas vendas tem que procurar antes. Só que como nós começamos em outubro, em novembro, praticamente, que começamos a vender, muita gente já tinha fechado a campanha de verão, e aqui é uma cidade turística que dá 10 vezes mais turistas do que habitantes na cidade. Então a cidade com caos, todo mundo vende. Se você tiver uma portinha, você vai vender, porque tem muita gente em tudo quanto é lugar. Então quem fez a campanha já fez, agora só passando. Então é uma época muito complicada para a gente vender, mas tinha que iniciar o trabalho. As pessoas vendo a nossa marca na rua, a gente está fazendo o trabalho. Então, assim, novembro foi R$ 1.900 que nós vendemos, dezembro, R$ 4.000. Isso eu estou falando de comércio, só que lembrando para você, é um ano eleitoral, tá? Você pode fazer um acordo, como nós já estamos buscando, aí claro que eu não vou falar aqui no vídeo o que foi, mas aí teve mais coisas que entrou aqui, porque mensagem de Feliz Natal, Ano Novo, aí eu não vou colocar que foi um outro lado político que nós estamos costurando.
mas de comércio que vendemos em dezembro, R$ 4.000. Então, assim, esse é o relatório de 3 meses da nossa rádio, tá? Da Estação Guará, depois que voltou. Mas lembrando, não é só 3 meses de rádio. Já tem todo na minha equipe que trabalha nisso aqui. Nisso aqui eu montei praticamente sozinho, pedi muita ajuda, porque eu já tinha tudo pronto, logomarca, as vinhetas cantadas, foi só montar a programação. Mas aí o que eu falo? Aí você vai falar, Colosso, mas você tem lucro. Essa rádio, a projeção dessa rádio, para ela se manter, a Estação Guará, para ela se manter, e no máximo, estourando 6 meses, ela tem que estar gerando R$ 6.000, no mínimo. Por que isso, pessoal? Você fala, mas está querendo muito. Não, porque disso aí a gente tira aí 50% só, então já cai para 3.000. E o que acontece? Mesmo falando assim, mas você já tem estúdio, já a energia já está, você embute tudo. Mas o pessoal do meu financeiro também faz a documentação, que faz essas coisas. Mas assim, eu separo, porque senão isso é um grande problema do empreendedor, quando é pequeno, misturar a conta pessoal com a conta da empresa. A rádio tem que pagar o aluguel. Quanto seria o aluguel desse estúdio com o ar-condicionado ligado, com a energia que está gastando, com a internet? Seria no mínimo de R$ 2.000. O aluguel desse estúdio seria R$ 2.000. Então a gente tem que pagar o aluguel, porque é um investimento que eu fiz. Porque tem gente, não, mas eu estou montando a rádio na minha casa, estou usando a minha internet, não faz muita diferença na minha energia. Mas se você não colocar esses valores na ponta do lápis, você vai estar trabalhando. Aí por isso tem muita gente que fala assim, não, coloquei o anúncio, chama ele para dar entrevista aqui, não, coloco música para tocar aqui, não cobro nada, não. Começa a colocar o seu custo que você vai ter, começa a colocar uma reserva para os seus equipamentos. Se der problema no microfone, o programa não pode ficar fora do ar. Se der um problema no computador, o programa não pode ficar fora do ar. O seu anunciante vai te cobrar. Você vai ter que rodar. O seu ouvinte, que também é o seu cliente, vai te cobrar. Então essas contas você tem que fazer. E eu sempre faço. Porque senão eu ia virar aqui, não. Eu já tenho estúdio mesmo, a energia a empresa já paga mesmo, a internet já está tudo embutido, eu estou tendo um lucro, estou ganhando um a mais. Mas para essa rádio se manter, ela tem que pagar todos os custos. E como eu falei aqui, o meu trabalho na rádio é só atualizar, não é muito. A rádio está no Auto DJ, tá? É uma rádio que está no Auto DJ. Pretendo fazer um programa uma vez na semana, à noite, provavelmente às quarta-feiras, trazer o Capixabando para dar um peso maior na rádio, tá? Ter pessoas locais. E claro, a gente já está costurando um monte de parceria, tá? Tem uma missa para a gente retransmitir, nós vamos discutir se a gente vai fazer ou não aos domingos. Eu particularmente não estou querendo fazer, porque tenho outras coisas, preciso descansar também, porque a gente não é uma máquina, tem uma hora que a gente precisa parar. Então tudo isso aí é bom você levar em consideração. Tem a questão política, que está vindo aí também, é uma negociação que a gente tem que fazer. Tem uma agência de publicidade que está com os clientes para passar para a gente. Tem umas parcerias também. Então assim, já tem muita coisa encaminhada, que eu acredito que em 3 meses a gente vai bater essa meta mínima que a gente tem para a rádio se manter. Aí quando eu falo disso aqui, para você viver, você que pensa em viver de web rádio, tá legal, muita gente não tira isso, né? Se fosse para mim trabalhar a semana toda, beleza, coloca tudo na ponta do lápis, mas para você ganhar dinheiro mesmo e ficar tranquilo com web rádio, você tem que ter cara, estuda alguma coisa, faz um curso, vende um serviço. Hoje, procura uma coisa, eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, comenta aí. Quando 3 coisas que eu tomei uma decisão na minha vida que eu comecei a ganhar dinheiro com rádio. Foi 3 coisas com web rádio. 3 coisas que eu fiz que eu comecei a ganhar dinheiro. E uma delas é você fazer algum serviço, você prestar algum serviço, montar um site, gravar um comercial, fazer uma porta de loja, porque a web rádio é uma vitrine. Só que se você colocar, igual aqui na rádio Estação Guará, na Rádio Estação Guará, eu já cheguei a vender de comercial R$ 12.000 por mês, de comercial, da rádio. Só que o que acontecia? Eu tinha 5 locutores na rádio. Então dá uma média de 1.000 e pouco, R$ 2.000 que cada um vende. Aí vem isso aí, você tira a porcentagem dele, o estúdio fica por sua conta. No final desses 12.000, se você for tirar igual eu estou tirando aqui, que é despesa, é investimento, não é a mesma. Mas a energia é mínima, eu tiro da minha, mesmo da minha casa, eu nem sinto a diferença. Cara, mas coloca ali R$ 30, coloca R$ 20, sabe? Porque senão você vai acabar trabalhando de bandido com tudo misturando, achando que está ganhando dinheiro.
Foi o que aconteceu comigo na Rádio Estação Guará. A primeira que eu montei, cheguei a vender de comercial 12 mil reais, só que para mim estava ótimo, porque era como eu era em rádio como DJ. Eu tinha uns outros esquemas que eu vendia, o marketing político a gente fazia, tinha agência de publicidade voltada para política, então assim, a rádio era a visibilidade. Mas assim, 12 mil reais é dinheiro? Se você colocar aí 12 mil reais com 5 locutores vendendo, fazendo programa, dá menos de 2 mil, dá menos de 1.500 para cada um vendendo, não é isso? Não, dá mais. Dá 2 mil e pouco. Se eu não me engano, é isso aí. Então, assim, fora os que eu colocava. Então, assim, cada cara que for vender, normalmente um vendedor, o cara que vai fazer um programa, o cara vai vender essa média aí de 1.000 a 1.700, vai ficar nessa casa aí dos 1.700 reais. Aí tem cara que quer fazer o programa, vende o primeiro mês, depois não vende mais, fica 6 meses sem vender. E você tá com um cara no seu estúdio fazendo ali a parceria. Ou então você aluga o programa para ele, o horário, mas para de alugar o horário na sua rádio de 250 reais por mês, pessoal. Isso aí não existe. 250 reais não existe, entendeu? Então, assim, no final, eu acabava empatando. E não vinha para o meu bolso desses 12 mil nem 2 mil reais. Porque custo, você tira tudo e não vai. Só que é o que eu falei, valia a pena porque eu tinha um negócio paralelo e ela me dava essa visibilidade. Mas me dava muito trabalho também e responsabilidade, porque você tem a responsabilidade. Aí veio a pandemia, infelizmente perdemos uma locutora nossa de Covid, eu até falei aqui no canal. Aí eu dei uma parada, meu filho estava para nascer, dei uma parada, e aí fiquei com medo também. E aí voltei com a Rádio Cidade. Eu não queria estar tão dependente desse lance da política, essas coisas de marketing política, cansa muito, te desgasta muito, e como estava em pandemia, voltei com outro profissional aqui da cidade muito conhecido, com a Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, a gente vendia uma média de 5 a 6 mil por mês. Só que a gente era muito trabalho, só que aí para mim no final como rádio era melhor ainda do que a Estação Guará. No começo. E hoje a Estação Guará, quando a gente vai entendendo o que realmente importa, o que realmente o ouvinte quer, quais são realmente os equipamentos que você precisa de usar. Hoje eu reduzi muito os equipamentos dos meus estúdios, reduzi muito mesmo. Hoje eu estou trabalhando no simples, sem perder a qualidade. Isso é importante. Sem perder a qualidade, sem perder a prestação de serviço, sem perder essa vontade das pessoas em vir participar, em dar entrevista, em querer anunciar. Então, assim, hoje eu acredito que nesse mercado de rádio eu cheguei na maturidade, tá? Lembrando que a Estação Guará também já tinha as redes sociais, tá? Facebook, Instagram, com muitos seguidores, porque era da rádio quando eu trabalhava antes com essa rádio. Então, pessoal, é dessa forma. Eu espero poder ter ajudado vocês. Aí você tira a sua conclusão. Será que vale a pena montar web rádio? Não existe ganhe dinheiro com web rádio. Nada. Quem faz isso aí você desconfia, porque nada é sem trabalho, nada é sem estudo, nada é sem conhecimento. Então, assim, você estudando, você trabalhando, você correndo atrás, você vai conseguir. Só que essa média aí, tá? Às vezes, cuidado com muitos locutores vendendo, que o seu lucro pode reduzir. E mesmo você na sua casa, no seu quarto, ou você só no Auto DJ, coloca o custo da sua rádio, que não é de graça. Porque se eu chegasse aqui e falar, não, mas aí eu não tenho custo, que eu tenho os programadores, eu tenho o painel de stream, eu tenho o servidor, eu tenho tudo aqui, eu já tenho um estúdio que funciona mesmo, com ou sem o programa vai funcionar. Então, assim, não é assim. Coloca essas despesas aí para você saber realmente se vale a pena ou não. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, só perguntar aí, tá? Sobre rádio. Tô querendo gravar um vídeo, as 3 coisas que eu mudei na minha mentalidade, que eu comecei a vender mesmo rádio, comecei a me impor com web rádio. Eu quero fazer para vocês também. E dúvida, é só perguntar. Um grande abraço, fiquem com Deus, que o Papai do Céu possa nos abençoar muito. Valeu!